Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 de radiologia. Pessoal, vocês concordam com a gravação desta aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube? Sim. Ok, vamos iniciar então. Nas duas aulas, da semana passada, estávamos falando sobre o sistema respiratório e hoje iremos concluir, essa parte do conteúdo para que a gente inicie o sistema circulatório, tá? Vamos então lá para o final da nossa aula. Aqui, onde finalizamos, a aula falando sobre o diafragma, que aqui em vermelho, em destaque nesta imagem, a gente consegue visualizar bem o posicionamento dele junto a outros órgãos, então ele fica na parte inferior aos pulmões e ao coração, e ao mesmo tempo, ele fica na parte superior ali do estômago, e do fígado, que não está apresentado, o fígado estaria nessa posição aqui. O diafragma, ele é o responsável, vamos dizer assim, pela separação entre a região torácica, os órgãos da região torácica e da região abdominal. Aqui a gente consegue visualizar o posicionamento do coração, assim como nesta imagem aqui, onde a gente pode visualizar a necessidade do pulmão esquerdo, ser um pouco menor, visto que o coração ele ocupa, um pouco aqui esse espaço torácico que seria a parte, do complemento do pulmão esquerdo, caso não existisse o coração. Então, só relembrando algumas partes, do sistema respiratório que falamos nas aulas anteriores, nas vias aéreas superiores, a gente vai ter a cavidade nasal, a gente vai ter a faringe, com suas 3 partes, a gente vai ter a boca, e abaixo disso, a gente tem as vias aéreas inferiores, onde teremos a laringe, que é responsável pela emissão do som. Logo em seguida, a gente tem a traqueia formada por anéis cartilaginosos, evitando que haja um colabamento ali da parede deste tubo, que é a traqueia. No pulmão direito, nós vamos ter 3 lobos, o superior, o intermediário e o inferior. Já no lado esquerdo, no pulmão esquerdo, como eu estava falando agora há pouco, a gente vai ter apenas 2, o superior e o inferior. Internamente aos pulmões, a gente vai ter que a traqueia, que está externa, ela vai se bifurcar. A gente consegue ver essa bifurcação aqui nesta imagem, Então, ela se bifurca nos brônquios, que são pode ser chamados de brônquios primários. Esses brônquios, eles vão se ramificar mais ainda, formando os brônquios secundários, até se ramificar mais, formando a árvore brônquica, tá? A árvore pulmonar. Na ponta desses brônquios, a gente vai ter mais ramificações em bronquíolos, até que a gente chega na menor unidade do sistema respiratório, que seria os alvéolos, Através dos alvéolos, a gente vai ter as trocas gasosas junto à corrente sanguínea que vai estar passando ali, por dentro dos pulmões, fazendo com que haja essa troca entre o oxigênio que foi inalado, que possa ir para a corrente sanguínea, e o gás carbônico que vai ser exalado, sendo colocado para fora do nosso corpo. Então, o sistema respiratório ele vai ter essa função de colocar o oxigênio para dentro do nosso corpo e colocar para fora o gás carbônico. Nós temos algumas cavidades do nosso corpo, tá? Um exemplo, a cavidade craniana, que é onde fica, o nosso cérebro. A cavidade, o canal vertebral, que é onde vai ter a nossa medula.
A cavidade dorsal, compreendendo, né, toda essa parte posterior aqui do corpo. E na cavidade ventral, a gente vai ter a cavidade torácica, onde vão ter os órgãos da região torácica, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Essas duas, elas podem ser conhecidas e chamadas de cavidade abdômeno-pélvica, se elas estiverem sendo consideradas juntas, tá? Na região torácica, né, na cavidade torácica, a gente vai ter o que chamamos de mediastino, tá? Nesta cavidade, nessa região torácica, ele vai ser aonde vai, vamos dizer assim, vai estar os órgãos, né, da cavidade torácica e sendo divididos ali entre uns e outros, né? Então, a gente vai ter o mediastino superior, o anterior, que fica na parte, né, da frente, só que entre o externo, né, e os pulmões, o médio e o posterior, que fica aqui, né, entre a coluna e os pulmões, tá? Vamos ver um pouquinho. E aqui embaixo, ó, a gente vê, que meio amareladozinho, a gente vê o diafragma, tá? Então, vendo numa vista aqui, né, um corte superior dessa região torácica, né, no caso da linha do diafragma, tá? A gente consegue visualizar aqui, ó, a parte posterior, porque a gente tem a coluna vertebral, e aqui a região anterior, porque a gente tem o externo, certo? A gente consegue visualizar um pouquinho aqui o mediastino anterior, né, onde vai ficar os órgãos, né, se fixando ali para evitar que eles fiquem soltos, vamos dizer assim. Essa região é onde a gente vai ter o coração, onde a gente vai ver que esse coração ele é revestido por uma camada que é chamada de pericárdio. Os pulmões, eles vão ser revestidos também por uma camada, que no caso é chamado de pleura, tá? Então, no coração, pericárdio, nos pulmões, a gente vai ter a pleura. A gente vai ter, atravessando, né, vamos dizer assim, este diafragma, apesar dele estar separando a região torácica da região abdominal, mas é necessário que algumas estruturas elas consigam, né, atravessar entre essas duas cavidades, a abdominal e a torácica. Então, a gente vai ter o esôfago, que faz parte do sistema digestório. A gente tem aqui, neste corte, a aorta, tá? Que é uma artéria, então a gente não costuma falar artéria aorta, porque a aorta só é artéria, então fica redundante, tá? Aqui a gente vê o disco vertebral, no caso da vértebra torácica, que dependendo da altura do corte, pode ser da T7 até a T9. A gente tem a veia cava inferior, né, que vai estar trazendo da parte inferior do corpo o sangue rico em gás carbônico. Deixa eu ver mais que a gente pode estar falando desta imagem aqui. Aqui no caso, como a gente está a nível de diafragma, a gente não consegue mais visualizar traqueia, tá, gente? A traqueia ela não está por aqui porque ela está mais superior. Então, vemos aqui a pleura, né, que eu estava explicando que o coração ele é revestido pelo pericárdio e os pulmões eles são, né, desculpa, revestidos pela pleura, tá? Aqui a gente tem, ó, o pulmão, o diafragma, tá? E aí ele separa, né, o fígado do pulmão. A gente vê que tem um espaço, né, que é chamado de cavidade pleural. Esse espaço ele vai, né, ser necessário também porque a gente tem um movimento ali de expansão, né, e relaxamento
a nossa cavidade torácica devido à capacidade pulmonar. E aqui a gente tem uma das camadas da pleura que vai estar diretamente ligada ao pulmão, por isso que é chamada de pleura visceral, porque ela está junto à víscera, tá? E no caso a pleura parietal, ela vai estar revestindo essas camadas mais externas. No caso dessa imagem aqui à esquerda, a gente tem a pleura cervical, que é a região mais superior, vamos dizer assim. A parte costal, lembrando que quando a gente fala de costal, a gente está se referindo às costelas, tá? A parte mediastinal, que fica mais aqui à frente, e a parte diafragmática, que fica mais embaixo, né? Separando aqui o diafragma dos pulmões. E aí a gente tem, né, só a nível de informação para vocês, eu sei que não é disciplina de fisiologia, é de anatomia, mas a gente tem um processo respiratório, né, onde algumas pessoas elas apresentam um problema, vamos dizer assim, tá? E esse problema respiratório causa muitas consequências, né, à saúde do indivíduo. Então, vai desde uma situação, uma condição mais, vamos dizer assim, mais leve até situações mais graves. Então, no caso, a asma vai ser uma condição em que as vias aéreas de uma pessoa elas vão ficar inflamadas. Com isso, elas vão ficar estreitas, né, devido ao inchaço, além de produzirem muco extra, o que dificulta a respiração. Então, aqui a gente vê um brônquio inflamado, olha a abertura, né, o espaço, na verdade, que existe para passagem de ar aqui num paciente com asma. E olha o brônquio, né, o tanto de espaço que existe para passagem de ar, né, quando a pessoa está saudável. Então, quando a gente tem esse processo inflamatório, esse inchaço, né, vai impossibilitar que o ar ele entre adequadamente. E com isso vai faltar oxigênio, né? Porque se você tem uma diminuição do nível de oxigênio que está entrando, você vai, né, ficar meio asfixiado. Então, a asma ela pode ser leve ou interferir nas atividades diárias. Tem gente que não consegue fazer nenhum tipo de atividade física, porque ao fazer já se cansa rapidamente. Em alguns casos, pode levar a um ataque com risco à vida, a pessoa pode morrer de uma crise asmática. Eu, por exemplo, meu padrinho, no início da década de 90, eu não lembro exatamente qual foi o ano, eu era muito nova, eu era criancinha ainda, ele teve uma crise, ele tinha muita asma, ele teve uma crise asmática na estrada de Recife para cá, e não deu tempo ele conseguir, né, chegar ao hospital e fazer, né, o que fosse necessário ali para ele poder voltar. Então, estou citando um exemplo pessoal, né, mas muitas pessoas podem ter vivenciado isso também. Então, a asma pode causar dificuldade para respirar, dor no peito. Eu tenho asma, então posso falar com propriedade, né? Então, a gente faz tanta força para respirar, para o ar entrar, que dói, tá? Dói mesmo, porque, né, tem músculos, né? Os músculos peitorais que vão estar trabalhando, e aí quando a gente fica puxando o ar e o ar não vem, a gente põe muita força e isso realmente é algo incômodo. Érica e Jackson, vocês conhecem alguém que tem asma ou vocês têm asma? Graças a Deus não tenho não, mas também não conheço também, professora. Não conhece? Érica, você conhece alguém? Não tenho, já trabalhei com uma colega que ela tem asma. Aí ela quando sentia falta de ar era bem, bem difícil, mas era controlado. É bem tenso. Graças a Deus a minha também é controlada. Eu, na verdade, e é algo
natural que costuma acontecer quem tem asma, né, tem mais crises quando criança e quando vai crescendo, vai diminuindo. O meu, graças a Deus, seguiu isso. E hoje eu não tenho as crises que eu tinha quando eu era mais nova. E assim, uma coisa, pela questão do subconsciente, né, que eu acho interessante, quem tem asma, por já, né, passar a experiência de você, né, puxar o ar e não vir, né, e ficar naquela agonia. Eu não conseguia formular uma frase, eu não conseguia falar uma frase porque faltava ar e eu ficava, né, agoniada. E aí, quando quem tem asma e vê a pessoa pode não estar em crise, vamos supor, eu tenho, né? Eu falei para vocês, eu tenho asma. Agora, se eu estando sem crise, eu ver uma pessoa em crise de asma, puxando ar, é algo automático, a gente começa a ficar com falta de ar também. É engraçado isso. Isso não acontece só comigo, né? Outras pessoas que têm asma também já relataram isso, que quando vê outra pessoa tendo crise, mesmo que ela naquele momento não tivesse, ela começa a faltar ar também. Eu acho que é pelo subconsciente. É muito interessante, mas não é nada bom. É muito ruim a gente estar querendo respirar e o ar não entra. Então, além da dor no peito, vai provocar tosse e uma respiração ofegante, né? Porque você não está conseguindo respirar ali, né, adequadamente, então você vai ficar tendo uma frequência respiratória mais rápida. Às vezes os sintomas podem aparecer repentinamente. A asma geralmente pode ser controlada com inaladores de resgate, que tratam os sintomas, e inaladores de controle, que são os esteroides. E isso, lógico, vai depender de cada pessoa. Eu, por exemplo, como eu disse, eu tinha desde pequena, né? Eu tinha muita crise de asma, mas eu nunca utilizei, por exemplo, aquelas bombinhas, né? Que é indicado. Então, nunca precisei. Quer dizer, não sei se precisava, né? Mas nenhum médico passou na época aquelas bombinhas para mim. Eu me tratava com antibiótico mesmo. E outras medicações lá que eu não lembro. Né? Então, a asma geralmente pode ser controlada com esses inaladores, como eu falei. Lógico que a dosagem, a frequência, a necessidade, a marca, né? Tudo deve ser de acordo com o seu médico, tá? Então, vamos supor, se eu usasse a bombinha, a minha dosagem, a minha necessidade não seria igual, por exemplo, a de uma outra pessoa com asma também, certo? Tudo deve ser avaliado, né, e prescrito por um médico, tá? Um profissional especializado na área, no caso, ou um pneumologista ou um otorrinolaringologista, para poder estar direcionando aí o tratamento adequado, tá? Os casos graves podem exigir inaladores de ação prolongada que mantêm as vias aéreas abertas, bem como os esteroides orais, que também são indicados, tá? A questão do diagnóstico, né? Ele só pode ser feito por um médico, e aí, através dos sintomas, ele consegue estar ali avaliando, né, se a pessoa tem ou não a asma. As pessoas podem ter uma tosse com catarro ou uma tosse seca, uma tosse crônica durante a atividade física. Pode ter essa tosse à noite também. Essa tosse pode variar de uma tosse leve a uma tosse mais forte. Você pode apresentar dificuldade ao respirar, né, de entrar o ar, então falta de ar durante a noite também. Pode apresentar infecções respiratórias frequentes, às vezes a pessoa fica respirando pela boca, respiração rápida e respiração sibilante, né, aquela que fica provocando um sonzinho, né, bem característico. É comum também a pessoa ficar com crises de ansiedade, né? Porque você fica ali puxando o ar não vem, então você fica naquela agonia. Bom, não tem. É uma das piores sensações que a pessoa pode ter é quando a pessoa está com a crise de asma. É muito ruim. A pessoa pode ter também, pode provocar uma irritação na garganta, pressão no peito e ritmo cardíaco acelerado, né? Devido a essa questão da alteração
da frequência respiratória. O tratamento, como eu disse, ele deve ser feito individual, de acordo com as características de cada pessoa, tá? E, né, com o uso de broncodilatadores para que esta característica aqui, né, do bronquíolo inflamado, né, dilatado, ele possa se abrir, né, como a gente está vendo aqui na imagem à esquerda, e o ar, né, poder entrar normalmente e a pessoa poder respirar, certo? Como eu disse, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Você ficar ali passando por essa situação de puxar o ar e o ar não vir. Quem fuma, né, é necessário parar. Certo? Porque você já está fazendo algo que é prejudicial para o seu pulmão, aí junta com a asma, aí ferrou tudo. Às vezes é necessário até oxigenoterapia, tá? Para dar vamos dizer assim, uma quantidade extra de oxigênio, né, para os pulmões daquela pessoa. Sim, em relação aos especialistas, eu falei o otorrino porque com as outras características, né, de você ter, baixando ali pela questão das vias respiratórias superiores, você pode, tem a garganta, né, seca tal, você pode procurar um otorrino também, mas o pneumologista, né, vai ser o mais específico. Para crianças, vai ser o pediatra, mas ele provavelmente vai encaminhar para um pediatra pneumologista. O clínico geral, ele vai poder estar ajudando a prevenir, a diagnosticar e também a tratar. E algumas vezes é necessário até, né, um fisioterapeuta respiratório para que você possa estar trabalhando ali, né, de forma adequada a sua respiração. Aqui, nesta imagem, tá só errado aqui, tá, gente? Só fazendo uma correção. Aqui é o pulmão direito e esse aqui é o pulmão esquerdo. Então, essas letrinhas E e D aqui, vocês considerem que elas estão trocadas. Tá? Aqui é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo. A gente tem aqui, ó, a traqueia se bifurcando em brônquios e na pontinha delas em bronquíolos. Fazendo um aumento aqui, né? Lembrando que os bronquíolos, né? Eles não podem ser vistos a olho nu, né? Ele precisa ser aumentado para a gente visualizar. A gente tem aqui como é que chama? O saco alveolar, tá? Então, o saco alveolar vão ter vários alvéolos, aonde eles vão estar sendo, vamos dizer assim, cobertos por capilares, tá? Então, quando a gente estiver vendo, né, o sistema circulatório, vocês vão ver que existe vasos, né, onde vão estar passando onde vai estar passando o sangue, e aí a gente vai desde o maior calibre até o menor. Então, como que funcionam esses vasos? A gente vai ter as artérias, que são as maiores, as mais calibrosas, as mais resistentes. Depois delas, né, afunilando, né, ficando menor, a gente vai ter as arteríolas. E, por último, a gente tem os capilares, né? Então, vamos dizer assim, saindo do coração. Então, saindo do coração, a gente vai ter artérias que vão, né, levar sangue para o corpo até chegar ao nível celular para que haja as trocas gasosas e nutrientes. Então, saiu do coração, artéria, a arteríola diminuiu, aí vem capilar. Capilar é um vaso tão fininho que ele tem apenas uma única camada de espessura de célula recobrindo ele. Para que isso ocorre? Então, essa única camada ela vai facilitar para que haja troca, né, de gases ali, como a gente está falando do sistema respiratório especificamente, né, a gente vai ter a troca do oxigênio saindo do capilar, né, do vaso sanguíneo, indo para a célula e a célula liberando ali o gás carbônico, tá?
E aí este capilar que estava fininho, ele começa a engrossar novamente. Então ele não tinha artéria, vamos supor assim, artéria, arteríola e capilar. Aí ele começa do capilar e vai veia, vênula e veia, tá? E agora carregando o sangue rico em oxigênio, em gás carbônico para o coração, e do coração vai bombear ali para os pulmões. Então, esses vasos aqui, como eu falei, eles são bem fininhos, né? São chamados de capilares, justamente para que possa haver essa possibilidade das trocas gasosas a nível dos alvéolos, né, em nossos pulmões. Então, trazendo um pouco melhor dessa explicação do que ocorre nos alvéolos, tá? A gente tem aqui, ó, a corrente sanguínea, tá? Aqui é um capilar, e aqui a gente teria o alvéolo, tá? O alvéolo também vai ter uma única camada de célula para que possa acontecer essa troca. Então, o sangue que chega nos pulmões, né, que saiu lá do coração e foi para o pulmão direito e o esquerdo, o que é que vai acontecer? Ele vai vir cheio de gás carbônico, porque foi aquele sangue, né, que veio do corpo, né, da grande circulação. Corpo, coração, pulmão. E aí, esse sangue cheio de gás carbônico, o que é que vai acontecer agora? Esse gás carbônico ele vai sair do capilar, entrar nos alvéolos, e dos alvéolos, através da exalação, ele vai ser expulso. Quando a gente inala o oxigênio, né, ele passa aqui por todo o trato respiratório até chegar ao nível de alvéolo, e quando a gente tem aqui o capilar passando, a gente vai passar agora a ter o oxigênio entrando no vaso sanguíneo, que no caso é o capilar. E esse vaso agora, né, o sangue vai estar rico em oxigênio, vai ser levado para o coração, do coração para o corpo, para que ele possa, né, distribuir ali o oxigênio para o corpo todo, tá? Então, basicamente, é este o funcionamento das trocas gasosas que ocorrem dentro dos nossos pulmões. Lembrando que cada ramificação, né, dos brônquios, bronquíolos, até chegar ao nível de capilar, o nosso pulmão, né, ele está repleto disso, de capilares. Então, não é só um capilar, não, são vários que vão poder estar permitindo essa troca. Eu não lembro se eu falei nessa turma já, mas vocês sabiam que a gente. Eu acho que eu falei quando eu estava citando a questão do engasgo, mas só para relembrar. Vocês lembram que eu falei aqui da questão de que a gente não consegue colocar todo o nosso ar para fora? Vocês lembram disso? Boa Sim, noite. professor. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Então, como eu tinha falado, né, Jackson lembrou aí, então nossos pulmões, por mais que a gente tente botar para fora todo o ar, nunca vai sair 100%, tá? É o que chamamos de ar residual, que vai ficar, né, dentro dos nossos pulmões. E agora eu vou passar para vocês, tá, um documentáriozinho falando sobre o sistema respiratório, para que vocês consigam, né, associar um pouco mais dentro de tudo que a gente falou da anatomia do sistema. Bom, deixa eu só ativar aqui o microfone para vocês. Quando eu quero que ele apareça, que ele não aparece. Aí. Ai, meleca. Ai, minha janelinha não quer aparecer. Aí apareceu. Pronto. Vou colocar aqui para vocês.
feel like discovery. The Discovery Channel. Ele envolve nosso planeta. É tão essencial quanto alimento e água, mas é totalmente invisível. Sem ele, nós morreríamos em minutos. Descubra como dependemos do oxigênio, o espírito da vida, a seguir em Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. O Espírito da Vida. A inalação de oxigênio provoca uma reação dentro de nosso corpo, que produz calor e energia. O sangue conduz o gás da vida até cada uma das 60 trilhões de células em nosso corpo. A cada respiração, ele extrai um novo suprimento de oxigênio dos pulmões. Nós respiramos oxigênio automaticamente, mas pulmões treinados podem nos transformar em campeões. John Fitzgerald é um campeão, um nadador de categoria olímpica. Seu ritmo e o controle de sua respiração são essenciais para sua performance na água. Anos de treinamento condicionaram seu corpo e sua forma física é invejável. As células dos músculos de John precisam de reservas muito maiores de oxigênio quando ele está disputando uma prova de 1.500 metros nado crawl. Os pulmões são um milagre da evolução, projetados para introduzir a quantidade máxima de oxigênio em nosso sangue. Eles ocupam 90% do espaço do tórax. Os pulmões são leves e esponjosos graças a milhões de dutos de ar ramificados. Eles pesam apenas 1,1 kg. Se fossem abertos e alinhados, as paredes desses incontáveis dutos seriam 50 vezes mais espessas que nossa pele e cobririam uma área do tamanho de uma quadra de tênis. Os vasos sanguíneos revestem os pulmões e absorvem o oxigênio do ar. A vida teve origem no oceano. O oxigênio, liquefeito na água, permite que os peixes respirem através das guelras. O ar contém 50 vezes mais oxigênio que a água, e nossos pulmões evoluíram para o melhor aproveitamento desta reserva tão abundante. Todos nós experimentamos parte desta evolução no nascimento, quando deixamos o confinamento aquático do útero de nossa mãe. Depois do esforço de suas primeiras respirações, este pequeno bebê irá respirar cerca de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando inspiramos, os músculos entre as costelas empurram a caixa torácica para cima. Um músculo de forma esférica localizado abaixo dos pulmões, o diafragma, desloca-se para baixo. Estes dois deslocamentos expandem os pulmões. É uma máquina formidável e confiável.
Quando expiramos, simplesmente deixamos que os músculos relaxem, e assim o ar é automaticamente expelido dos pulmões. O delicado interior de nossos pulmões é extremamente vulnerável a doenças. Cada inalação é uma ameaça em potencial. Durante um único dia numa cidade, podemos inalar mais de 1 trilhão de partículas microscópicas de sujeira e poluição. Mas o corpo desenvolveu defesas. A jornada do ar em nossos pulmões tem início aqui, no nariz. Os pelos são a primeira linha de defesa, retendo pólen e partículas maiores. Logo acima, o interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido viscoso que retém a poeira. Um revestimento de pelos microscópicos em movimento repele o muco saturado de sujeira para a garganta. Podemos cuspi-lo ou engoli-lo. Sob temperaturas baixas, os pelos ficam mais lentos e o excesso de muco aumenta, causando a familiar coriza. As passagens da boca e nariz se conectam atrás da garganta, logo acima da laringe. É a porta de entrada para os pulmões e é protegida por uma aba rígida, a epiglote, que impede que alimentos e água desçam pelo lábio errado. Quando as cordas vocais ou pregas vocais são tensionadas, conseguimos criar sons e vocalizações que são moldados pela boca e pelos ossos do crânio. Abaixo da laringe, a traqueia é reforçada por anéis rígidos de cartilagem, que a mantém constantemente aberta. A traqueia também é revestida com pelos microscópicos que transportam o muco saturado de sujeira através da garganta. Nós auxiliamos a expulsão do muco quando pigarreamos ou tossimos. A cada respiração, inspiramos e expiramos 568 centímetros cúbicos de ar 15 vezes por minuto. Em média, durante a vida, 386 mil metros cúbicos de ar passam por nossos pulmões, o suficiente para encher um estádio de futebol. Respire bem fundo, agora sopre. Sopre, 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 sopre. Até o fim. John tornou-se um atleta olímpico através de um rigoroso treinamento para obter o máximo aproveitamento de seu corpo e pulmões. Inalando o mais profundamente possível, ele é capaz de exalar impressionantes 6,5 litros de ar, o que representa quase 8 litros de capacidade pulmonar, ou seja, mais de 1 litro acima da maioria das pessoas. Mas seus pulmões ainda contêm mais de 1 litro de ar que nenhuma força pode expelir. Três, dois, um, respire. Para simular as condições de uma competição real, John realiza um teste de aptidão física que levará seu corpo à exaustão total. Este teste, meticulosamente monitorado, o leva ao limite e o ajuda a aprimorar seu desempenho na piscina. A cada respiração, o ar é levado através de um labirinto de dutos no interior dos pulmões. Essas passagens de ar se ramificam sucessivamente em dutos cada vez menores. Em suas competições, John precisa regular sua velocidade, aproveitando cada respiração ao máximo. O transporte de ar para os pulmões torna-se crítico quando ele está prestes a vencer. À medida em que John se esforça, seu consumo de oxigênio aumenta. A cada respiração, os pulmões recebem 100 bilhões de trilhões de moléculas de ar. Apenas 1/5 dessas moléculas são formadas por oxigênio, o gás que nos mantém vivos. O restante é constituído principalmente de moléculas de nitrogênio, um gás inerte que entra e sai de nossos pulmões sem causar alterações.
Dentro dos pulmões, as paredes dos dutos de ar pulsam com os batimentos cardíacos de John. As batidas aumentam enquanto seu coração bombeia vigorosamente mais sangue para todo o seu corpo. O oxigênio é extraído rapidamente do sangue de John, enquanto circula nos vasos sanguíneos de cada músculo fatigado. Quando ele volta aos pulmões, está faminto por oxigênio. Com seu corpo ansioso por oxigênio, John sente dores. Apenas as instruções conscientes de seu cérebro o impedem de desistir. Esse controle mental faz a diferença entre um bom atleta e um atleta excepcional. O labirinto ramificado dos dutos de ar se reduz a minúsculos tubos, revestidos por bolsas de ar em miniatura, os alvéolos. Cada pessoa possui 700 milhões de alvéolos. Eles demarcam o fim do caminho percorrido pelo ar inalado. Essa é a visão interna de um dos alvéolos. Com apenas 1/4 milímetro de comprimento, suas paredes possuem apenas alguns milésimos de milímetro de espessura. Desta forma, o oxigênio pode passar diretamente do ar para os vasos sanguíneos periféricos. O transporte de oxigênio pelo sangue é tão crucial que os pulmões possuem sua própria reserva de oxigênio. 50% do coração encarrega-se somente de bombear sangue para dentro e para fora dos pulmões. Uma intrincada rede de vasos minúsculos conduz o sangue desprovido de oxigênio para os alvéolos. Esta é uma das mais densas redes de vasos sanguíneos existentes no corpo humano. Capilares minúsculos estão firmemente ligados às bolsas de ar. O oxigênio dos alvéolos desloca-se para o sangue, onde é combinado com a hemoglobina, que dá ao sangue um tom vermelho vivo. Como o oxigênio não se dissolve bem, a hemoglobina é essencial à nossa sobrevivência. Sem ela, o oxigênio não seria capaz de circular pelo nosso sangue. Sem a hemoglobina, o sangue não conseguiria conduzir oxigênio suficiente para nos manter vivos. Nem em repouso, e menos ainda durante exercícios vigorosos. A hemoglobina é armazenada em células especiais, as hemácias. Cada ser humano possui 30 trilhões dessas células microscópicas. Se fossem colocadas lado a lado, elas cobririam metade do percurso até a Lua. Percorrendo o corpo de John, a hemoglobina imediatamente fornece oxigênio ao seu tecido muscular. Com uma forma física mais aprimorada do que a de um ser humano comum, John é capaz de deslocar oxigênio com maior eficiência. Seu consumo de energia chegou a ser 25 vezes maior que a taxa normal. Durante seu teste de aptidão, ele gerou energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 12 horas. Ele sabe exatamente quais são seus limites.
Nosso corpo tem uma quantidade limitada de oxigênio armazenada nos pulmões e na corrente sanguínea. Mas se Maria não subir à superfície, ela perderá a consciência em apenas 2 minutos. Ela precisa utilizar todo o precioso oxigênio armazenado em seu corpo. O cérebro é o órgão mais sensível à queda do nível de oxigênio. Somos capazes de sobreviver sem alimento ou água por dias, mas para viver, precisamos respirar incessantemente. O cérebro controla a respiração automaticamente. Quando consumimos mais oxigênio, respiramos mais profundamente. Mas não é a queda do nível de oxigênio que avisa os pulmões para inspirarem. O nível de oxigênio cai à medida em que os músculos o utilizam, e isso produz dióxido de carbono. É o acúmulo desse gás no sangue que avisa ao cérebro que o corpo precisa respirar mais intensamente. O dióxido de carbono aciona um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do tórax e o diafragma. Por alguns instantes, somos capazes de anular conscientemente esse reflexo respiratório. Mas é impossível alguém asfixiar a si próprio prendendo a respiração. Quando perdemos a consciência, o reflexo inicia-se automaticamente. Tentar ampliar as capacidades naturais é uma característica intrinsecamente humana. Um snorkel nos permite respirar embaixo d'água. Mas o snorkel só é útil quando utilizado perto da superfície. Quando mergulhamos a profundidades maiores, a pressão da água sobre o tórax aumenta e é necessário um esforço adicional para expandir os pulmões na inspiração. E os músculos do tórax e diafragma têm um poder limitado. Esta mergulhadora resolveu o problema usando um tanque de ar comprimido. O tanque fornece ar aos pulmões com uma pressão equivalente à pressão da água em volta do corpo. Com essa reserva independente de ar, ela é capaz de permanecer nessa profundidade por até 2 horas. Quanto maior a profundidade do mergulho, menor será a duração do suprimento de oxigênio, pois há necessidade de inalar mais para compensar a crescente pressão da água. Os mergulhadores conseguem trabalhar até a 300 metros de profundidade, onde a pressão chega a quase 35 quilos por centímetro quadrado. A baixa pressão em grandes altitudes também causa problemas devido à escassez de oxigênio. Entretanto, depois de algum tempo, podemos nos adaptar à vida em altitudes de até 5.500 metros, onde a pressão atmosférica é a metade da pressão no nível do mar. Nosso corpo reage, produzindo mais glóbulos vermelhos e criando mais capilares para melhorar o fluxo sanguíneo nos músculos. Acima de 9.100 metros, o ar é muito rarefeito para ser inalado. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Caso contrário, os passageiros sofreriam com a escassez de oxigênio. 3, 2, 1... Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor de água se condensa formando uma névoa. Nessa experiência, nossa voluntária foi suspensa a 7.300 metros em apenas 3 segundos. 2 de espadas. 6 de paus. Coringa. Identificar as cartas do baralho testa a agilidade mental da voluntária. Embora esteja se sentindo bem e confiante, ela começa a errar depois de apenas 1 minuto. Rei de ouros. 7 de ouros. Suas células cerebrais são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina em seu sangue é incapaz de absorver oxigênio suficiente do ar rarefeito e não consegue impedir que as células cerebrais sofram com a falta de oxigênio.
O raciocínio lógico avançado é o primeiro a falhar, mas nosso cérebro primitivo mantém a respiração e os batimentos cardíacos o máximo possível. Antes que nossa voluntária perca a consciência, ela recebe a cura. Oxigênio puro, como aconteceria num voo real. Nesta experiência, a pressão da sala é reduzida para simular como grandes altitudes diminuem o ponto de ebulição da água. Com uma pressão equivalente à de 18.000 metros acima do nível do mar, nosso sangue ferveria com a temperatura do corpo. Um traje pressurizado com um suprimento próprio de ar é essencial para a sobrevivência em grandes altitudes, principalmente quando o cérebro precisa trabalhar com rapidez para tomar decisões de vida ou morte. O espaço representa o máximo em ausência de oxigênio. Num vácuo quase absoluto, um traje espacial fornece todas as condições de segurança normalmente fornecidas pela atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos para reter o dióxido de carbono exalado. John nadou quase 1,5 quilômetros. Agora inicia sua última volta. Enquanto acelera para o final, ele retira o oxigênio do oceano de ar. Ele retira do ar o oxigênio, que é o combustível de seus músculos. O oxigênio é parte vital da tênue camada de ar que envolve a Terra, alimentando permanentemente a frágil esfera, num ciclo tão antigo quanto a própria vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Então, gente, espero que com esse vídeo tenha conseguido mostrar, vamos dizer assim, na prática, né, a importância do sistema respiratório, como que sofre algumas alterações, né, a questão, principalmente que foi falada aí, da pressão, tanto no mergulho quanto a grandes altitudes, né, no caso, a gente sofrendo uma alteração de pressão devido à mudança de nível, né? Ou pode ser abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar. A diferença no caso do mar, né, da água, na verdade, é porque, querendo ou não, a água pesa, né? Então, quando a gente mergulha a cada 10 metros, aumenta 1 atm, que é uma pressão atmosférica, e com isso vai alterar toda a questão do oxigênio que a gente vai precisar, né, quando está fazendo mergulho com cilindro, e quanto maior a pressão, né, quanto mais ATM você for mergulhando, vai ter que ter a questão da mistura de gases dentro ali do cilindro, também vai ter a questão do tempo que você vai poder ficar lá embaixo. Tem a questão também do tempo que você vai precisar para subir. Então, você, por exemplo, não pode sair, vamos supor, de 50 metros de profundidade e simplesmente subir nadando normalmente. Não. Você precisa subir, aí faz uma pausa, fica alguns minutos, aí depois sobe mais um pouco, faz outra pausa. Então, dependendo da profundidade, você vai ter que fazer várias pausas para que o seu corpo se ajuste àquela profundidade, né, aquela pressão, para que você possa subir. Senão, seu sangue começa a ter o processo de embolia, né? Começa a deixar de ser líquido para passar ao estado gasoso, e aí você acaba, né, tendo ali problemas, podendo levar até a morte, tá bom? Então, com este vídeo, Simon
encerra aí com vocês a parte de sistema respiratório e vamos iniciar a parte de sistema circulatório agora. Deixa eu transmitir aqui para vocês. Uma das coisas que é possível, né, observar é a relação extremamente estreita entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, né? Eles estão ali intimamente relacionados. É difícil você falar de um sem falar do outro. E a gente vai ver agora a parte anatômica do sistema cardiovascular, né? Então, focando principalmente aqui no nosso coração, que é a parte, vamos dizer assim, mais fundamental, né, desse sistema, que é uma bomba, vamos dizer assim, muscular, né, que através dos batimentos cardíacos ele vai estar levando o sangue ou para o corpo, na grande circulação, ou ou para os pulmões na pequena circulação. Então, a função básica do sistema cardiovascular é a de levar material nutritivo e oxigênio às células, como a gente já vinha falando disso quando estávamos discutindo agora há pouco, né, a questão do sistema respiratório. Como eu disse, não tem como estar falando de um sem falar do outro. É um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos que são chamados de vasos, né, e por uma bomba percussora que tem como função impulsionar o líquido circulante de cor vermelha por toda a rede vascular, que é o nosso coração. No caso, ela é um sistema fechado, porque é diferente, por exemplo, do sistema digestório, que a gente tem a boca, né, onde vai entrar o alimento, e o ânus que vai sair. O sistema respiratório, onde a gente tem o nariz, onde vai entrar e sair o ar, né? Aqui não, aqui vai estar sempre dentro dos vasos correndo, né? E através dos capilares, tendo a troca ali gasosa com o sistema respiratório, no caso. O sistema cardiovascular ele vai consistir, né, do sangue, que é a parte líquida, o coração e os vasos sanguíneos. No sangue, a gente vai ter os seus componentes, né? A parte vermelha, chamada de eritrócitos, ou hemácias, né? Onde a gente vai ter ali as células vermelhas do sangue, as hemácias, onde vai justamente ter a função de transportar o oxigênio, né, para as células. A gente vai ter os glóbulos brancos, né, que são células de defesa que vão estar ajudando aí no nosso corpo, e a gente vai ter as plaquetas, tá? As plaquetas vão ajudar na coagulação, além do plasma que a gente vai ter ali constituindo a parte líquida do sangue. O coração, propriamente dito, né, que é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e os vasos sanguíneos, né, que a gente falou agora há pouco, que é constituído das artérias, arteríolas, capilares, aí do capilar vem vênulas e veias. Então, para que o sangue possa atingir as células corporais e trocar materiais com elas, né, ele deve ser constantemente propelido ao longo dos vasos sanguíneos. E aqui a gente consegue visualizar. Em vermelho está representando o sangue carregado com oxigênio, e em azul o sangue rico em gás carbônico. Geralmente são essas cores que representam, tá? Vasos que carregam oxigênio e vasos que carregam o gás carbônico. O coração é a bomba que promove, né, a circulação de sangue por cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. No caso, a gente falando, se a gente tivesse, né, esticando todos esses vasos, unindo uns aos outros, né, esticando, fazendo uma única unidade, então daria aí em torno de 100 mil quilômetros. Então veja, né, como o nosso corpo ele consegue trabalhar de forma muito eficaz.
Assim como a gente viu no intestino, né? Que o nosso intestino delgado ele tem ali 7, 8 metros de comprimento. Os nossos vasos também, né? São bem numerosos, né? Que se fossem unidos estaria ali sendo esticados, né? Um tamanho extremamente grande. Circulação pulmonar ou, né, pequena circulação. Então, o sangue do ventrículo direito, aqui nós temos o nosso coração, que ele é dividido, as suas cavidades superiores são chamadas de átrio e as inferiores de ventrículo. Então, a gente vai ter o átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, considerando aqui que a gente está, né, numa vista de frente para a pessoa numa posição anatômica, a gente está com a vista anterior do coração. Então, aqui a gente está simulando a grande circulação e a pequena circulação. Então, o sangue rico em gás carbônico, né, que está trazendo o oxigênio, o gás carbônico do corpo para o coração, ele vem para o átrio direito, tá? Do átrio direito, ele vai ser bombeado para o ventrículo direito. Então, quando a gente tem, só para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento do bombeamento do coração, a gente tem o seguinte: o sangue que vai chegar no coração vai ser pelos átrios e o que vai sair vai ser pelos ventrículos. Então, quando o sangue chega no coração, no átrio, né? O que é que vai acontecer? O átrio encheu de sangue. Só que ele precisa tirar esse sangue dali. Então, ele faz o quê? Ele contrai. No que ele contrai, tem algumas válvulas, que a gente vai falar daqui a pouco. Essas válvulas elas vão se fechar, né? As válvulas semilunares, para evitar que o sangue volte, né? Para a veia. Então, fechou o sangue, o átrio contraiu. No que contraiu, o sangue vai para onde? Vai para o ventrículo, que vocês podem ver aqui na imagem, né? Então, contraiu o átrio, o sangue vai para o ventrículo. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo vão existir válvulas também. Essas válvulas são chamadas de tricúspide ou bicúspide. Bicúspide ou mitral, que a gente também vai ver isso depois. E aí, o que é que acontece? Essa válvula se fecha e agora quem vai... Essas duas, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E agora quem vai se contrair vai ser a parte dos ventrículos, tá? Veja que a gente precisa ter muito mais força na contração dos ventrículos do que do átrio. Por quê? Porque a contração do átrio é só para o sangue sair do átrio e vir para o ventrículo. Então, não precisa ter uma capacidade muscular, vamos dizer assim, de contração tão forte, tão intensa, porque é só para esvaziar o átrio, né? O ventrículo já está ali logo abaixo. Só que, no caso do ventrículo, aí ele precisa, né, gerar uma força muito forte para que esse sangue que saia daqui, ele possa chegar, se for no caso do ventrículo direito, que ele chegue aos pulmões, e no caso do ventrículo esquerdo, que ele vá para todo o corpo e volte. Então, viram a importância da camada muscular que a gente tem aqui nos ventrículos, tá? Então, o sangue do ventrículo direito, aqui, ó, vai para os pulmões e volta para o átrio esquerdo, tá? Ele vai estar transportando o sangue, né, pobre oxigênio para os pulmões, no caso, quando o sangue chega do corpo para o átrio direito, vejam que eu falei da questão da coloração, né? Quando é azul, está representando um sangue rico em gás carbônico. Então, trouxe o sangue rico em gás carbônico, chegou no átrio, teve a primeira contração, que é chamada de sístole, e a segunda de sístole, a contração, a diástole é o relaxamento. Então, teve a sístole atrial
foi a contração do átrio. O sangue vai do átrio direito para o ventrículo direito. Aí vai ter agora a sístole ventricular e a diástole atrial. Diástole significa que é o relaxamento do átrio e a sístole vai ser a contração do ventrículo. Contrair esse sangue rico em gás carbônico está chegando aonde? Nos pulmões. Lá nos capilares vai acontecer a troca gasosa, né, onde o oxigênio vai vir pela inspiração e vai entrar nos capilares e o gás carbônico vai sair, né, pela expiração. Esse sangue agora rico em oxigênio, ele vem para o átrio direito, ele retorna para o coração pelo átrio direito, vai ter a sístole atrial, ou desculpa, esquerdo, tá? Vai ter a sístole atrial, vai esse sangue passar para o ventrículo, relaxou, né, a diástole atrial, vai agora ter a sístole ventricular. Tem a contração, esse sangue rico em oxigênio vai para onde agora? Para o corpo. Então, a gente tem a pequena circulação, coração, pulmão, pulmão, coração, e a grande circulação, coração, corpo, corpo, coração. A pequena circulação pode ser chamada pequena circulação ou circulação pulmonar, e a grande circulação ou circulação sistêmica. Então, aqui na circulação sistêmica, né, a maior circulação, eu expliquei agora há pouco, né, ela fornece o suprimento de sangue para todo o organismo e ela carrega oxigênio e outros nutrientes vitais para o funcionamento das células. E no caso, à medida que ela vai que esse sangue ele vai passando, ele vai captando o gás carbônico e resíduos das células que vão ser, no caso, o gás carbônico exalado pela respiração e os demais resíduos que vão poder estar sendo excretados através da urina, né, com a filtração lá nos nossos rins. O sangue, né, as células do nosso organismo, ela precisa constantemente de nutrientes para manutenção do seu processo vital, né, os quais são levados até elas pelo sangue. O sangue cabe também a função de transportar o oxigênio para as células e servir de veículo para que elementos indesejáveis, como o gás carbônico, né, que deve ser expelido pelos pulmões, e ureia, que deve ser eliminada pelos rins, como eu falei agora há pouco. Então, para você ver agora uma outra relação, a gente falou que o sistema respiratório e circulatório, né, cardiovascular, são extremamente relacionados. Aí agora a gente vê também os rins, né, relacionados com o sistema circulatório, uma vez que o sangue ele vai ser filtrado nos rins para poder eliminar, né, substâncias que possam vir a ser tóxicas ou estejam em excesso ou que venham a fazer mal, né, para o nosso corpo. Então, o sangue ele é composto por uma parte líquida, que é o plasma, constituído de substâncias que são nutritivas e elementos residuais de reações celulares. Já o plasma, no caso, o plasma também possui uma parte organizada, que são chamados de elementos figurados, que vão ser os glóbulos sanguíneos, né, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que é onde a gente vai ter as hemácias, e os glóbulos brancos, que vão ser as células de defesa, e as plaquetas, que vão estar ajudando na questão da coagulação sanguínea, né? Para, por exemplo, formar um trombo quando a pessoa tem um corte, né? Tá ali sangrando, o que é que vai acontecer? Vai formar uma rede de fibrinas, plaquetas vão ficar ali e vão acabar coagulando, né? Impedindo que continue extravasando aquele sangue. Então, os glóbulos vermelhos vão ser as hemácias, né, que são as células sem núcleo, lembrando, elas são anucleadas, tá? Elas vão conter a hemoglobina, e essa hemoglobina é justamente o pigmento que dá a cor vermelha a ela, que vai ser a responsável pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico, só que no caso a gente tem mais afinidade pelo oxigênio. Os glóbulos brancos são os leucócitos, que vão ser células, né, nucleadas com núcleos, e elas vão estar sendo responsáveis pela defesa do organismo. As hemácias, né, elas vão ter afinidade por oxigênio.
Só que ela tem mais afinidade ainda com o monóxido de carbono. Aonde que a gente encontra monóxido de carbono, gente? Vocês têm ideia? Hein, pessoal? Já ouviram falar monóxido de carbono? Eu não sei, professor. Mas vocês sabem o que é o monóxido? Não? Vocês já ouviram falar do gás que é produzido pelos carros? Tem gente? Sim, que polui, né? Então, o monóxido de carbono, né, que a gente tem o dióxido, que é o gás carbônico, que a gente vai ter como resultado, né, celular, que a gente vai estar produzindo e exalando. Então, esse gás carbônico é o dióxido de carbono. Né, como vocês... Deixa eu colocar aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, CO2. Então, CO2, O2 de óxido, né? 2 oxigênios. Então, o dióxido de carbono, que é o que a gente popularmente chama de gás carbônico. Eu estou falando do monóxido, então, ao invés de ser CO2, vai ser CO, tá? Mono, né? Um oxigênio. Então, o monóxido de carbono, ele é resultado, né, uma das suas fontes é resultado da queima de combustíveis fósseis. Então, exemplo, a queima de gasolina vai gerar monóxido de carbono. Como eu falei, quando a gente tem oxigênio e gás carbônico, a gente tem a preferência pelo oxigênio. Só que quando a gente tem oxigênio e monóxido de carbono, nossas células meio que ficam burrinhas. E aí elas gostam mais do monóxido de carbono do que do oxigênio. Por isso que quando a gente fica no ambiente fechado com muita fumaça, a gente acaba... Qual é o sintoma que a gente acaba tendo? Hein, gente? A gente acaba tendo falta de ar, tá? Por quê? Por mais que a gente esteja respirando, a gente está respirando normal. Só que no ambiente tem mais monóxido de carbono do que oxigênio. E como eu falei, pode ter até na mesma proporção, só que está tendo muito monóxido. Se tem monóxido, quando a gente inspira, a hemácia vai dizer, peraí, tem oxigênio e tem monóxido. Ah, eu gosto mais de monóxido, vou para o monóxido. Então, as células que deveriam estar carregando oxigênio, elas vão carregar monóxido. E aí a gente faz o quê? Morre por asfixia. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum filme, tá? Onde tem algumas pessoas que ou se suicidam ou tentam se suicidar, e aí o que é que elas fazem? Elas ligam uma mangueira, elas conectam a mangueira no escapamento do carro, né? Coloca essa mangueira na janela, fecha os vidros do carro, liga o carro, e aí, como aquele escapamento está fechado com aquela mangueira, aquela fumaça vai vir para onde? Para dentro do carro. E aí, o que é que vai acontecer? Que eu disse agora há pouco. Como nossas hemácias, elas têm uma predileção, uma preferência pelo monóxido de carbono, então ela vai começar a sofrer um processo de asfixia, né? Vai ficar com falta de ar, até chegar ao nível de desmaiar e morrer. Certo? Deu para entender? Deu sim. Belezinha.
Os glóbulos brancos, né, representados aqui com essa coloração mais arroxeada, tá? Aqui a gente tem 3 tipos diferentes. E aqui em rosinha, né, um pouco mais claro, a gente tem as hemácias. As hemácias, como a gente falou, elas não têm núcleo. Aqui, nos glóbulos brancos, elas têm núcleo, tá? Essa parte que está bem roxa é o núcleo das células, dos glóbulos brancos, das células de defesa. Então, as hemácias, elas não têm núcleo e elas são bicôncava. Então, do mesmo jeito que vocês estão vendo, né, essa depressãozinha deste lado na imagem, o outro lado é da mesma forma. Então, tanto um lado quanto o outro, ela vai ter, né, ela vai ser côncava. Você conhece aquela bala soft? Você conhece, Érica? Bala soft? Ela é bem dura. Não, sei Não? não. Bom, a bala soft, ela parece com isso aqui, tá? Quando eu era criança, eu não sei qual é a sua idade, mas quando eu era pequena, a bala soft, ela era bem comum e, como eu disse, ela era bem dura. Então, você tinha que ficar só chupando mesmo, porque se você tentasse morder, quebrar ela, era praticamente uma missão impossível. E devido a isso, né, você ficar ali com a balinha chupando por muito tempo, muita gente acabava se engasgando com ela. Essa bala era um perigo, assim, muita gente tinha trauma, muita gente não chupava essa balinha, não dava para criança muito pequenininha, porque era muito perigosa. Aqui só para fazer uma associação com as hemácias, tá bom? Então, as hemácias são de 5, para você ter uma ideia, 5 milhões por milímetro cúbico de sangue, né? Então, existe uma quantidade muito grande de hemácias, né, dentro do nosso sangue. Isso, lógico, considerando, né, uma pessoa saudável. Um indivíduo que tem, um exemplo, anemia, não vai ter essa quantidade, não vai ter menos. Os leucócitos, que são as células de defesa, têm de 5 a 9 mil por milímetro cúbico, né? Então, observem que a proporção é bem menor. A gente sai de 5 milhões de hemácias para 5 mil leucócitos, tá? E aí, lógico, né? Quem trabalha com essa parte de análise clínicas vai avaliar também de acordo com a quantidade de leucócitos. Se for muito mais ou muito menos, isso pode estar sendo indicativo de alguma doença ou algum processo inflamatório, alguma doença parasitária, dependendo, por exemplo, de qual tipo de leucócito que está ali. Um exemplo. Os leucócitos chamados de eosinófilos, eles são bem comuns de aumentar, né, a sua quantidade quando a pessoa está com alguma doença parasitária. As plaquetas, elas vão ser fragmentos citoplasmáticos de célula da medula óssea, implicados diretamente no processo de coagulação, como eu havia dito, né, e são em número de 100 a 400 mil por milímetro cúbico. Então, aqui nessa imagem, a gente vê as hemácias aqui, e esses pontinhos menores, tá? Aqui aglomeradozinhos, são as plaquetas, tá? Como eu disse, elas vão ter a função de coagulação, né, junto ali com as fibrinas para poder tá impedindo, né, que a pessoa fique ali sangrando, né, até morrer sem sangue. Lógico que dependendo do ferimento e principalmente se for um ferimento arterial, ou seja, uma artéria, né, que foi lesionada, as plaquetas elas não vão dar conta, tá? Lembram que eu falei que a questão do sangue que sai do coração, a gente tem um bombeamento ali do ventrículo, que essa contração ela é bem mais forte do que a contração dos átrios, porque o átrio só está bombeando o sangue do átrio para o ventrículo. Né? No caso do ventrículo, quando tem essa contração, ela tem que ser a força para circular o corpo todinho. E aí, o que acontece? O sangue arterial, ele tem muito mais, vamos dizer assim, mais força, mais intensidade. Então, quando a gente lesiona, né, uma artéria,
o sangue ele vai sair muito mais forte do que uma lesão em uma veia. Tá? Por isso que é mais complicado a gente conter, né, uma hemorragia arterial do que venosa. Uma das indicações é você fazer pressão, né, sobre o local para ver se as fibras de fibrinas, as plaquetas, elas conseguem coagular. Mas, dependendo da situação, quando você tira a pressão, aquele sangue começa a jorrar de novo, né? E você tem que manter pressionado. Como eu disse, isso vai depender do tipo de lesão. O sangue está contido num sistema fechado de canais, como eu já falei, né? Os vasos sanguíneos, que vão ser impulsionados pelo coração para o pulmão, na pequena circulação pulmonar, ou para o corpo, na grande circulação ou circulação sistêmica. Então, o sangue ele sai do coração pelas artérias, que se ramificam em arteríolas. Essas arteríolas se ramificam em capilares. Esses capilares são a menor estrutura a nível de vaso, e aí começa a enlarguecer novamente, agora se formando vênulas, que vai ser sangue rico em gás carbônico agora, e as veias que vão estar retornando para o coração. Então, ao nível dos capilares, o plasma é acompanhado de alguns linfócitos e raramente hemácias, né? Pode extravasar para o espaço intersticial, que seria o espaço externo, né, do vaso, constituindo a linfa, que posteriormente vai ser reabsorvida ali pelos próprios capilares, no caso, capilares linfáticos, que são do sistema linfático do corpo. E aí sendo reiterado a circulação. Eu ia falar um negócio agora, deixa eu ver se eu lembro. Eu lembrei, aí terminei o raciocínio aqui e ia falar, deixa eu ver se eu lembro. Ai, meu Deus, eu ia complementar aqui alguma coisa. Lembrei. Existem algumas doenças, tá? Ou mesmo medicações que fazem com que provoque trombos, tá? Lembram que eu falei que... Ai, meu Deus, agora deu banho. Eita, que minha memória tá ruim hoje. As plaquetas. Lembram que eu falei que as plaquetas vão ajudar na coagulação sanguínea? Então, essa coagulação ela vai ser importante para evitar, né, que fique sangrando. Só que ela não pode acontecer dentro de um vaso sanguíneo. Então, imagine no seu cérebro. Aconteceu, provocou ali um coágulo dentro de um vaso no seu cérebro. O que é que vai acontecer? Aquele vaso vai ficar obstruído, o sangue não vai passar, todo o resto do tecido que deveria, né, receber aquela irrigação sanguínea não vai receber. Então, o tecido vai acontecer o quê? Vai morrer, vai necrosar. E com isso, a pessoa pode ter, né, alguns problemas, né, um acidente vascular encefálico, por exemplo, né? Entre outros. E esses trombos, eles podem acontecer em outras partes do corpo, como, por exemplo, nas pernas, tá? Em algumas pessoas é bem comum acontecer isso, mas o problema principal é se esse trombo for para o cérebro ou mesmo para o coração, né? Fazendo com que perca ali a irrigação para aquela parte do corpo que é extremamente importante, né, e fundamental para a vida, que seria o nosso cérebro. Então, dependendo da parte que foi acometida, do tempo que foi comprometido, né, que aquela parte ficou sem receber a irrigação sanguínea, pode ser que a pessoa fique com sequelas, né, podendo até ficar vegetativo, né, ficar em coma, ou situações mais graves podendo levar até a morte, certo? Então é importante se ter cuidado. Algumas pessoas, elas têm uma tendência natural, tá, que é chamada de trombofilia, e aí vai da pessoa, tá? Tem gente que na verdade, tem dois problemas. Ou a pessoa ela consegue
desenvolver mais trombos, né, quando não é necessário, ou ao contrário, ela não consegue formar os coágulos. E aí, qualquer corte que ela venha a ter, né, a apresentar, ela vai ter uma hemorragia, porque ela não consegue fazer com que, né, aquele sangue pare. Então, imagine, nós mulheres, né, que a gente tem a menstruação, o ciclo menstrual mensal. Então, imagine uma mulher que ela não consegue ter a coagulação. Então, ela vai ficar sangrando ali. Tá? Então, precisa ir a um médico, né? Porque ela vai ter uma perda sanguínea em uma quantidade muito alta, ela vai ter anemia e pode até levar à morte. Então, existem tratamentos, né? Lógico, isso sempre com orientação médica, sempre seguindo, né, a sua condição, tá? O seu corpo, a orientação para o seu quadro clínico, tá? Não, porque fulano teve isso, se tratou assim. Não, você tem que ver no seu caso específico como que você deve se cuidar, se tratar, né, para evitar complicações. Professora, então, só Oi. recapitulando, os coágulos, eles são necessários, mas eles não podem ser formados dentro de artérias, eles acontecem em De vasos, células. não necessariamente só artérias, tá? Eles acontecem, então, em células, em tecido, é isso? Não, porque quando você pode ter, porque você falou artérias, né? Lembrando, você pode ter artéria, arteríola, capilar, aí vênula e veia, certo? Do maior para o menor e depois aumenta de novo, tá? Esses trombos, eles vão comprometer, no caso, os capilares. Por quê? Porque a artéria, ela é muito grande, ela já é larga, então vai conseguir estar passando o sangue ali, até pela pressão. Só que, se você tem, vamos supor, deixa eu tentar pegar aqui para ilustrar. Pronto, aqui, minha caneca. Vamos supor que você tem um fluxo de sangue passando por uma mangueira desta largura aqui da boca da minha caneca. Aí, vamos supor que depois, vamos diminuir um exemplo. Então, vamos supor que a bolinha seja o coágulo, tá? Tá dando para acompanhar? Tá sim. Pronto. A bolinha é o coágulo. Então, o coágulo dentro da caneca, ó, ele passa, certo? Passa tranquilamente. Só que lembra que eu falei que este vaso, ele vai diminuir? Aí vamos supor agora que ele diminuiu para o tamanho dessa tampa. O coágulo que vinha vindo lá de longe, né, na parte que estava mais larga, ele estava passando. Só que quando chegar na tampinha, ó, não passa mais. E aí o que é que vai acontecer? Vai obstruir. Tudo que deveria estar sendo irrigado depois da tampa não vai ser mais. E aí aquelas células, né, que precisavam daquele sangue passando para levar nutrientes, levar oxigênio, não vai estar chegando. E aí, consequentemente, aquele tecido depois, né, da obstrução, ele vai morrer. Aí vem aquilo que eu falei. Imediatamente, obstruiu agora, pronto, já morreu? Não, isso leva um tempo. Só que aí, o que é que acontece? Às vezes a pessoa teve, né, essa obstrução, só que ela não teve um sintoma na mesma hora. Aí isso foi comprometendo aos pouquinhos. Aí pronto, ela apagou, né? Vamos supor, ela se sentiu mal, começou a ficar com a boca torta, né? Começou a ter problemas ali na fala, ou seja, já mostrou que teve algum comprometimento cerebral. Correu para o hospital. Lá no hospital, que seja atendido, que seja investigado. Então, tudo isso é tempo de células que estão sem receber os nutrientes necessários. Né? Então, o tecido ele começa a necrosar. Né? Quando a gente fala necrose, ele está morrendo, né? Tá, vamos dizer assim, entre aspas, apodrecendo. Ele está morrendo lá dentro. E aí, se o tecido morreu, não tem mais o que fazer, é retirar. Dependendo do comprometimento que ocorreu, aí pode ser tarde demais.
Entendeu? Entendi. Belezinha, então. Então, a Erika já deu nossa hora, já são 10h01, certo? Próxima aula na quinta-feira, a gente continua com essa parte do sistema cardiocirculatório, tá bom? Tá bom, Tchau, professora. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Nada, até quinta. Tchau, tchau.